Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Bem-vindo a essa live, a essa transmissão do nosso canal Bola no Rádio, trazendo mais entrevistas para você, mais um bate-papo. Chegou o nosso convidado, já vamos entrar aqui para bater um papo com ele. Ele já está na área, já vamos conversar e trocar essa ideia aí sobre futebol, né? Futebol na internet. João Fraga. João Fraga, muito bem-vindo aí a esse bate-papo, muito bem-vindo ao Bola no Rádio, né? A gente está vendo aí o João Fraga. João Fraga, que é o do canal Fraga Futebol News. Primeiro vamos falar um pouco aí, uma boa tarde, né? Boa tarde. Um pouco de você, quem é você, de onde você é. Vamos falar um pouco da sua história um pouco. Sim, primeiramente só tenho a agradecer o convite por estar participando dessa live, é uma honra para a Fraga Futebol News. De coração, muito obrigado e que todo mundo que entrar na live aí seja muito bem-vindo, bate-papo super bacana. Então, vamos começar. Eu sou o João Fraga, tenho 17 anos, sou um dos administradores da Fraga Futebol News. Na verdade, sou administrador, tem outras pessoas que me ajudam. E a página foi criada neste ano, em junho. E eu sou um apaixonado por futebol. Aí, vivo o futebol, respiro o futebol brasileiro. E faço lives com alguns jogadores, dirigentes e alguns influenciadores do futebol. Fala um pouco aí como é a como surgiu essa sua paixão pelo futebol, como é que você tem as suas primeiras lembranças no futebol, né? Porque todo mundo começa de alguma forma, né? A gente todo mundo tem uma história em relação ao futebol, como foi que começou, você se lembra, quem foi que lhe incentivou a participar do futebol, a buscar mais informações do futebol, como é que é a sua história, assim, e qual é a cidade que você está falando, né? Que a gente tá vendo aí esse céu aí azul aí atrás de você, né? Mas a gente não sabe de onde é que é essa cidade, né? Sim, eu sou de São Paulo, aqui no bairro do Morumbi. Então, cara, é engraçado, porque quando eu era mais novo, assim, era bem pequeno, assim, eu não gostava muito de futebol, não. Gostava de brinquedos, gostava muito de Power Rangers, esses brinquedos, assim, bem 10. E eu não gostava muito de futebol. E aí eu comecei a jogar futebol na escola, futsal. E aí eu fui gostando, né? Jogo até hoje. Mas aí depois disso eu comecei a ver programas esportivos, assistir a todos os jogos, VT de jogos. E meu pai foi um dos incentivadores, ele sempre me incentivou muito, assim. Ele gostava sempre gostou muito de futebol e ele me incentivou muito. E assim quais eram os programas que você acompanhava e acompanha que você mais gosta, que se você se destaca aí no mundo do futebol, assim, as pessoas que você acha mais interessante aí no mundo do jornalismo esportivo? Sim, então, eu sempre assisti muito jogo aberto na Band, gosto até hoje, né, da Zoeira, lá da Renata Fã, com o Denilson, e sempre assisti muito também Sport TV, então esqueci o nome do programa aqui lá que passava todos os gols, eu assistia todos os jogos, todos os dias, quer dizer, todos os jogos ali dos gols que passava, assistia muito Seleção Sport TV também. E agora, atualmente, eu assisto muito também Fox Sports Rádio, com o Benja, com o Flavinho, o Sormani, Pascoal. Então, e um dos jornalistas que eu levo assim como inspiração também tem o Mendel, que recentemente eu até fiz uma entrevista, um cara super bacana da ESPN, um cara que me abraçou muito assim quando eu chamei ele para conversar, a gente já teve alguns bate-papos. Gosto também do Edu Afonso, também o PVC, então o Benjamin Bach também são jornalistas assim que eu me inspiro. Bacana mesmo. Mandar um abraço para a Débora Arruda, que está acompanhando a nossa live. Ela faz parte da equipe do Bola na Rede, aqui de Fortaleza, né? E João Fraga, queria que você falasse um pouco como é que surgiu essa ideia desse canal, né? Você disse para mim que surgiu agora no meio do ano, no meio da pandemia, né? Você falou um pouco que você está à frente, né, desse trabalho, mas como é que você produz essas informações? Como é que surgem as ideias? A maioria do trabalho você mesmo faz sozinho. Eu vi que você, na hora que coloca os gols ali, eu andei acompanhando os stories do canal,
tem o autor do gol e tem a assistência de quem faz o gol, né? Você faz a artezinha muito bacana, eu achei muito interessante esse trabalho, porque as pessoas às vezes vê, o cara fez o gol e quem deu assistência, às vezes falta um nome, a gente já acompanhei isso aí. Como é que você faz esse trabalho, como é que você faz a edição, a produção, né? Porque muita gente fica nessa curiosidade, né? Hoje tá mais fácil com a internet, tem muitos aplicativos, né? Mas como é que é esse teu trabalho aí, né? E como é que surgiu essa ideia, né? Do Fraga Futebol News, né? Então, eu sempre tive esse sonho de ser jornalista esportivo há muito tempo. E aí, quando começou essa pandemia, eu fui assistir alguns eventos online que estava tendo, assisti o curso que o Gustavo Berton, jornalista da Fox Sports, estava fazendo, assisti uma palestra também do Getúlio Vargas com vários palestrantes, jornalistas, ex-jogadores, dirigentes. E aí eu fui criando meio que uma ideia. Eu assisti uma palestra com o Ivan Moré e ele falou que agora o Ivan Moré saiu recentemente da Globo, né? Foi trabalhar na internet e no YouTube. E ele falou que hoje a gente tem uma ferramenta muito importante, que é verdade, que é a plataforma midiática do Instagram ou do YouTube, que você consegue levar a informação, levar o que você quer para as pessoas. Na internet hoje, através da globalização, ela possibilita isso para a gente. Então eu comecei ter ideias, conversei muito com a minha família, com amigos, de criar uma página. Até então, eu estava usando minha página pessoal para postar minhas coisas, depois eu transformei minha pessoal em profissional. E aí eu fui levando, e graças a Deus o projeto está crescendo muito. A gente chegou essa semana a 5.300 seguidores, a gente criou a página em junho. E em relação até como que eu faço, né? As informações a gente tem que correr atrás, eu vejo fontes como o Globo Esporte, o UOL, pego sempre informações, às vezes chego até a checar com alguns jornalistas que eu conheço. E em questão da edição, eu tenho uma equipe que trabalha para mim também, que é o Bruno, até que se ele estiver vendo a live, manda um salve para ele, de Fortaleza, trabalha no marketing para a página também. E aqui de Fortaleza, né? Legal. sim, e aí eu tenho um rapaz também que faz as artes para mim, então, e meu irmão também está me ajudando bastante agora com as enquetes, então é uma página de futebol, a gente tem que atualizar todos os dias, então tem que estar ativo todos os dias. Bacana. Agora, eu ia até falar com o João Fraga, eu tô vendo esse cenário aí bonito atrás de você, mas a luz do sol tá contra você, não dá pra gente ver você direito, fica só a sua imagem escura, né? Se desse pra você ir pra... Agora melhorou. Melhorou? Eu acho que pronto, tá mais bacana. Um pouquinho, melhorou um pouquinho. É porque eu acho que é por causa contra o sol, né? Agora escureceu de novo. A gente vai conversando. A sua voz tá boa, tá saindo direitinho, dá pra gente... É porque quando você grava a favor do sol, aí o sol reflete na imagem da tela e você acaba não aparecendo a sua imagem direito, né? Quando você grava pro lado do sol, né? Agora, você, né, falou aí que é bem jovem, né? 17 anos... Com certeza a sua geração aí é ligada também aos games, né? Não sei se você também é ligado aos games, né? Aí eu vejo muita galera falar em Free Fire, né? Agora, Among Us, né? Among Us, o pessoal tá jogando muito, o Felipe Neto tava até jogando com a galera aí. Eu tentei ver como era, pra aprender, mas ainda não aprendi direito. E assim, você chega a participar desses jogos online, rola essa interação e a relação ao FIFA também. Você está participando do FIFA, está jogando, está acompanhando. Eu pergunto isso porque a nossa geração, a minha geração, ela ia jogar videogame nas locadoras, né? Era na época do Mega Drive, né? Das antigas Super Nintendo, né? E hoje já é outros tipos de jogos, né? Ficou mais online, né? As pessoas interagindo de qualquer lugar do mundo, pode jogar com outra pessoa. Você rola essa interação de vocês com a galera mesmo, ainda da sua geração, joga vários tipos de jogos, ou você já deixou de lado os games, está mais ligado com o futebol? Não, eu jogo sim. Eu tenho o PS4 aqui em casa, jogo bastante PES, FIFA. Eu não sou muito voltado para eu sou muito voltado assim para jogos de futebol, né? Então eu acabo jogando mais. Mas, por exemplo, o Among Us, que você falou, eu jogo de vez em quando, com a turma, com os meus amigos. Então, eu jogo sim, sou também do game. Não sou tão bom assim, mas gosto sim. É importante. Agora sim, vamos
analisar um pouquinho da Série A, né? Você está acompanhando bastante a Série A, Campeonato Brasileiro, né? E eu fazer assim um apanhado aqui da tabela, né? Para a gente poder comentar aqui. Vamos lá, do primeiro ao oitavo, né? Do primeiro ao oitavo, eu estava analisando a tabela, né? Teve o Atlético Mineiro tá com 39, né? Eu estava olhando lá o oitavo, tá com, se eu não me engano, com 34, né? A diferença ali do primeiro para o oitavo, que é o Grêmio, né? Então a gente tem ali o Atlético Mineiro com 39, Flamengo 39, São Paulo 37, o Inter 36, o Fluminense 35, Palmeiras 34, Santos 34 e Grêmio 34. Eu vou perguntar a vocês fazer uma análisezinha. Desses 8 aqui é que saiu campeão brasileiro, ou você reduz mais, acha que fica mais entre Atlético, São Paulo, Flamengo, né? Deixa eu ver, Inter, né? Ou você coloca esses 8 aqui ainda brigando pelo título? Então, uma curiosidade até, né? Esse campeonato brasileiro vive eu até converso muito com a galera aqui da Fraga Futebol News. Todos os times estão oscilando muito. Por exemplo, essa rodada, o Inter perdeu em casa para o Fluminense, um time que estava ali brigando pela liderança. Com a saída do Cudê, sofreu muito. O Abel Braga não conseguiu dar ritmo para o time ainda. O Galo teve uns tropeços também cruciais em casa, que eu acho que time que quer ser campeão, pelo menos em edições anteriores, não tropeçava, que foi empate com o Sport em casa, empate com o Fluminense em casa. E perdeu para o Atlético Paranaense recentemente também em casa. O São Paulo não tropeçou, mas oscilou em casa contra o Vasco, cheio de desfalques. O Palmeiras perdeu para o Goiás fora. Então, eu acho que o brasileiro deste ano, até acho que devido à pandemia, assim, torcida, tem muitas questões a analisar. Mas é um campeonato muito interessante que não dá para você cravar um campeão logo assim quando acabar o primeiro turno. Já está no começo do segundo turno, né? Acho que, se eu não me engano, foram 2, 3 soldadas. Mas, na minha visão, acho que quem vai disputar esse título do Campeonato Brasileiro vai ficar entre Galo, São Paulo e Flamengo. Acho que o Inter sai da briga sem o Cudê. Eu acho que o Abel Braga não conseguiu dar ritmo para esse time do Inter e até voltar a ganhar, voltar até aquela sequência, eu acho que já vai perder muito tempo. E o Flamengo com o Rogério Ceni, eu acho que também foge um pouquinho dessa briga e vai focar mais na Libertadores. É verdade. Agora sim, eu tava vendo aí você falar e tem você falou muito bem, realmente, o Inter com o Abel Braga. O Abel Braga, não sei o que acontece com o Abel Braga, era um dos grandes treinadores brasileiros, campeão mundial pelo Inter, né? Tem uma história de bastante experiência no futebol, né? Mas teve um momento da vida dele, eu acho que, não sei se todo mundo percebeu, que ele perdeu o filho, né? No Rio de Janeiro. Teve Sim. a morte do filho dele, que caiu do prédio. Eu achei, quando eu vi aquela situação, naquele momento eu pensei, rapaz, era o momento dele dar uma pausa, parar. E você vê que ele emendou um trabalho atrás do outro. Um trabalho atrás do outro, eu acho que era o momento dele parar, refletir, para depois voltar mais forte. Ele emendou um trabalho atrás do outro e trabalhos ruins, né? Então acho que o psicológico dele também foi afetado, né? E realmente está tirando o Inter, essa troca de treinador está tirando o Inter da briga. E o Atlético Mineiro está oscilando muito, apesar do Jorge Sampaoli estar fortalecendo o elenco pra caramba, tá chegando aí o Vargas, né? Já tem um elenco muito forte. O São Paulo do futebol cearense, que é amanhã. Ceará e São Paulo, a gente tem que torcer pelo Ceará, né? Mas o São Paulo está com 3 jogos a menos. Se ganhar pelo menos 2 desses 3 jogos, tem o Goiás também, o Bahia, ele já assume a liderança, né? Se eu não me engano, é a provisória do campeonato. Então a gente tem que ver isso aí, que é interessante no momento. A saída do Jorge Jesus já foi ruim, né? Aí vem o Domenech não consegue achar o time, e o Rogério Ceni cresceu os olhos, entre aspas, porque realmente o cara ganhar aqui 500 mil no Fortaleza, ganhar 1 milhão e meio no Flamengo, o Flamengo é o time do momento, então realmente é complicado você recusar uma proposta dessa, né? Agora sim, e os outros times ali? Palmeiras do Abel Ferreira, o Santos ali do Cuca, o Grêmio do Renato, e ali o Flu do Helman, né? Como é que você coloca esses times aí
disputando pré-Libertadores, Libertadores, você coloca eles aí fora dessa disputa do título? Então, o Palmeiras, para mim, é um dos candidatos ao título brasileiro também. Mesmo tropeçando nessa rodada contra o Goiás, cheio de desfalques, o Palmeiras pegou aquele surto do Covid, né? Muitos desfalques. Ainda no jogo, o Luiz Adriano se machucou. O ataque inteiro formado por garotos de base, que não tinha experiência nenhuma no profissional. O Mike foi expulso também, foi muito prejudicado o Palmeiras e está sendo. O Palmeiras viaja, acho que hoje, para encarar o Delfim, né, no Equador, se eu não me engano, o jogo é amanhã. E o Palmeiras passa por esse momento, por uma crescente no Campeonato Brasileiro. Depois da saída do Luxemburgo, que foi muito criticado, mesmo com o título paulista, ganhou em cima do rival, o Paulistão, mas mesmo assim foi muito criticado. E foi demitido depois de um jogo contra o Coritiba em casa, que perdeu por 3-1. E o auxiliar, né, o Cebolinha, que muitos falam, acertou o time. O Lisca deu até uma entrevista recentemente, adversário do Palmeiras na Copa do Brasil, falou que o Cebolinha ligou para ele, que eles são parceiros, que o Cebolinha pediu umas dicas, arrumou o time do Palmeiras. Um dos destaques é o Rafael Veiga, que está tendo uma crescente enorme nesse Campeonato Brasileiro, com o esquema que o Cebolinha montou. E o Abel Ferreira só deu continuidade para o que o Cebolinha estava fazendo. E o Palmeiras vive por uma crescente muito grande, e colocou o Felipe Melo na volância. O Felipe Melo está machucado agora, mas quando assumiu o Felipe Melo na volância, fazendo aquela proteção na zaga, eu acho que o Palmeiras também é um time que briga por título. Aí até mandar um salve pro Bruno, que eu falei do marketing aí, né? Mora aí em Fortaleza, louco pelo Fortaleza, gente boa pra caramba. E aí, continuando essa análise, né, o Grêmio do Renato, para mim é um dos times que está tendo o melhor futebol no momento. Eliminou o Cuiabá na Copa do Brasil, e mesmo com o empate, com 2 jogadores a mais contra o Corinthians na Neoquímica Arena nesse final de semana, né? Mas o Grêmio é um time muito técnico, que gosta da bola. O PP tá jogando muita bola, o Jean-Pierre, para mim, é um dos melhores jogadores desse time do Grêmio, camisa 10. O Darlan, Matheus Henrique ali no meio, é aquele meio campo que gosta de trabalhar a bola, gosta de jogar com a bola. E o time do Grêmio tá... É verdade, tem a experiência do Diego Souza também, né? Não pode esquecer dali. Com certeza. E o Diego Souza, que estava tendo muitas críticas, né? Há um tempo atrás, e com a chegada do argentino lá, o Diego Turin, parece que uma sombra foi bem para o Diego Souza, que agora está fazendo gol, desencantou. Então o time do Grêmio também acho que briga ali pelo G4, quem sabe. Eu acho que o Grêmio, na verdade, perdeu muitos pontos no começo do campeonato, aquela coisa de rever o Renato fazer aquele rodízio, né, time reserva, e acabou tendo muitos pontos bestas, assim, perdidos. Então eu acho que o Grêmio, mas eu acho que o Grêmio briga ali pelo quarto lugar para cima. E falando do Fluminense... Dá um abraço. Fala aí, pode falar do Fluminense, fala. Sim. Falar. E aí o Fluminense de Odair Hellmann, eu acho que é um Fluminense que vai surpreender, acho que vai chegar na Libertadores do próximo ano, tendo em vista esse regulamento da Libertadores, né, que são G6 hoje, mas pode aumentar até G8, algum brasileiro ganha na Sul-Americana estando ali no G6, Libertadores, Copa do Brasil. Então eu acho que o Fluminense também belisca uma Libertadores, com o Nenê ali também tendo o seu destaque nesse time carioca. Um abraço para o Xamão Façanha e também para o pessoal do Bola na Rede, que está acompanhando a equipe, acompanhando a nossa live aqui. E, João, só falar também, sem esquecer, os times que estão ali mais para baixo na tabela, né? Sim, ali do nono, né? Atlético Paranaense, ó. Deu uma recuperadazinha, 4 partidas seguidas vencendo, né? Já o Atlético Paranaense está com 28 ali em nono. Tem o Bahia em 10º com 28, Fortaleza com 28. E o Atlético Goianiense venceu ontem, foi para 26, junto ali com o Bragantino. Não, foi para 27, né? Aí tem o Bragantino, tem o Corinthians, Sport, Ceará. O Vasco entrou na zona, né? Aí tem o Curitiba, o Botafogo e o Goiás. Vamos aqui dar uma falada aqui, Sul-Americana e rebaixamento. É o que essas equipes provavelmente vão lutar, na minha opinião, não sei se é a sua, porque você vê aqui que o Atlético tem 28, ele já está a 6 pontos daquele grupo lá que a gente falou agora há pouco, né? Que é a partir do Grêmio 34. A gente vê claramente, não sei se você concorda com isso ou não, um distanciamento daquele grupo do G8 para esse grupo aqui dos 12 últimos, que vão brigar ali para não cair e para a Sul-Americana, né? O que é que você aposta no momento aqui, olhando aqui
elenco dos times, né? Tem o Corinthians ali no meio, Atlético Paranaense, Vasco e Botafogo ali no Rio de Janeiro, na crise, mas como é que você analisa esses times aí, Fortaleza, Ceará, Sport, Bahia, todos esses times aí que estão brigando aí, Sul-Americana e rebaixamento, né? Sim, então, o engraçado, o Atlético Paranaense estava lá embaixo, se eu não me engano, chegou até a 19ª colocação. E eu conversando com muitos atleticanos e eles revoltados assim, com a situação do time, falando até de rebaixamento. Como você vê que o brasileiro muda o patamar em 2, 3 rodadas. O Atlético Paranaense embalou uma sequência. Goiás, Fortaleza, Atlético Mineiro e esse final de semana ganhou do Santos. E agora já conseguiu ter um distanciamento pequeno, mas conseguiu fugir um pouquinho ali da zona de rebaixamento. E esse time do Atlético Paranaense é até engraçado, porque chegou na Libertadores, tá na Libertadores desse ano contra o River, foi campeão da Sul-Americana, se eu não me engano, em 2017, com aquele time do Pablo, Renan Lodge, Bruno Guimarães. Então, da Copa do Brasil contra o Inter em 2018, também foi 2018 ou 2019, se eu não me engano. E não está conseguindo repetir o mesmo êxito do time, né? Neste ano. Muito salário da má gestão do Paulo André ali como diretor de futebol. Então, mas o Atlético Paranaense é um time que eu acho que não vai brigar pelo rebaixamento, vai conseguir escapar. O Renato Kaiser também fazendo bastante gol. O Carlos Eduardo também fazendo ótimas atuações, né? Nessas últimas partidas. Um dos times que me surpreende nesse brasileiro ali, que está ali na parte de baixo, é os 3 grandes, né? O Corinthians, o Vasco e o Botafogo. Estão ali nessa briga. O Corinthians, que passou por momentos ruins, né? O Wagner Mancini chegou, o Thiago Nunes no começo estava muito mal e ainda não conseguiu embalar esse time. Ganhou do Vasco um jogo fora, mas perdeu para o Atlético Mineiro em casa, empatou com o Grêmio agora em casa e está ali no bolo. 2 tropeços seguidos, quem sabe já está ali na zona de rebaixamento. O Campeonato Brasileiro proporciona esses momentos. Então, eu acho que o Corinthians é um dos times que eu acho que não cai, mas vai ficar ali brigando por Sul-Americana e brigando contra o rebaixamento. Um time que o Jô e o Bocelli não estão atuando, né? O Davó, moleque novo, fez uma ótima Copinha São Paulo pelo Guarani, está há algum tempo aí ganhando experiência no Corinthians, está tendo oportunidade agora. O Otero, o Casares trouxe 2 reforços do Atlético Mineiro, Fábio Santos também, outro do Atlético. Então eu acho que o Corinthians vai brigar ali por essa zona, até porque o Mancini ainda não conseguiu embalar esse time. E falando de Vasco e Botafogo, né? Para mim, é gestão de times cariocas que não tem sucesso há muito tempo. A gente vê esses 2 times brigando por rebaixamento há muito tempo. O Botafogo um pouco menos, mas o Vasco tem rebaixamentos não seguidos, mas em um espaço curto de tempo nesses últimos anos, né? E o Flamengo meio que dispara assim desses times em questão de gestão e por isso é campeão carioca muitas vezes. Mas falando desses 2 times, eu acho que o Botafogo e o Vasco vão brigar pelo rebaixamento. Acho que o Vasco menos, com a chegada do português, né? O Sapinto, ele conseguiu fazer um esquema com 3 zagueiros. O Vasco sofre muito menos em questão de gols, está sofrendo muito poucos gols. Tem como destaque o Cano e o Benítez. O Cano foi artilheiro lá na Colômbia ano passado, chegou e já está sendo artilheiro do Vasco nesse ano. O Benítez, o Vasco está fechando a compra dele, jogador do Independiente, jogou final de Sul-Americana também com o Flamengo, contra o Flamengo, naquela edição que o Independiente foi campeão, jogador experiente também. E eu acho que o Vasco vai sair dessa zona. Acho que o Vasco tem capacidade, tem time para sair dessa zona. O que eu não vejo no Botafogo, que perdeu o Luiz Henrique para o Olympique de Marseille, o Luiz Fernando para o Grêmio, sofreu muito com essas 2 perdas nas pontas. E o Babi, Matheus Babi, jogador aí, jogou no Macaé, no Campeonato Carioca, está sendo muito sobrecarregado, não está conseguindo ter boas atuações, como o time do Botafogo não está tendo. Eu acho que o Botafogo sim briga ali pelo rebaixamento. E para mim, até para fechar aí essa pergunta, quem vai cair na minha visão é Goiás, Coritiba. Difícil, o Atlético Paranaense saiu dessa zona. Acho que vai ficar entre Goiás, Coritiba, Sport, que perdeu ontem para o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense que está surpreendendo muitas pessoas aí, muitos analistas de futebol. Nesse Campeonato Brasileiro, eu acho que o Botafogo cai também. Você não colocou as equipes cearenses aqui. Sim, que realmente verdade, você verdade. vê
Eu falo com certeza. Mas acho que o Ceará e o Fortaleza não caem. Eu acho que vão brigar ali por Sul-Americana. Muito diferente das gestões de times cariocas, a gestão dos times cearenses e até do time do Nordeste, como o Bahia. Acho que o Sport é um pouco menos disso. O Sport vive também por uma crise financeira. Mas o Bahia, que vive uma crescente com o Mano Menezes, e o Ceará e o Fortaleza, que para mim são dois times que eu sou fã dos times do Nordeste. Então, acho que foge um pouco dessa briga de rebaixamento e briga por Sul-Americana. Acho que se o Fortaleza mantesse o Rogério Ceni até o final do ano, até apostaria numa Libertadores, abrindo um G8. Acho que o Ceará foge um pouco disso, o Guto Ferreira também perdeu muitos pontos, o Vina fazendo um campeonato excelente, você aí do Ceará consegue até falar um pouco melhor, o Vina está sendo um dos destaques, o Inter está de olho O nele. Internacional, é verdade, o Inter tá querendo ele, né? Sim, e o Mas Fortaleza o jogador também. sozinho, né? Carregar o time nas costas tá muito complicado pro Vina, né? Sim, eu até gosto bastante do Lima, aí do Ceará também, o Viseu fez gol esse final de semana. O time do Ceará tem um bom plantel, mas não está conseguindo colocar isso dentro de campo, ter aquelas atuações, aquela sequência positiva. Enquanto eu acho que o Fortaleza está indo muito bem, o Bergson, que era do Ceará, foi pro Fortaleza, começou muito bem lá. O David também, o Rogério Ceni deixou um esquema pronto para o Chamusca. E eu acho que o Fortaleza vai ali ficar em nono, décimo do Campeonato Brasileiro. Luiz Felipe Santos Carvalho mandando um oi para a gente aqui, acompanhando essa live, esse bate-papo tá legal com o João Fraga, do Fraga Futebol News, e realmente a gente vê aí que o Bergson não deu certo no Ceará, nem deu certo muito no Atlético Paranaense, mas deu certo no Paysandu, quando ele passou lá, foi artilheiro, e tá dando certo no Fortaleza, né? E eu tô vendo, destaca, a gente não falou aqui, mas o Bragantino também surpreendeu ultimamente, né? O Bragantino deu uma crescidazinha nas últimas rodadas, começou mal e já vem crescendo. E agora sim, só para fechar esse assunto, que tem um jogo atrasado da rodada, João, que é Ceará e São Paulo amanhã na Arena Castelão, né? Sim. De fechar esse assunto para fechar já esse assunto, o Ceará vai ser complicado pegar o São Paulo, que está meio embalado, apesar do São Paulo ter empatado a última partida, mas você ressaltou por quê, né? Porque o Vasco está com um esquema defensivo bom e segurou a equipe do São Paulo. Agora o Ceará precisa ganhar essa partida do São Paulo amanhã. Como é que o Ceará vai fazer para ganhar essa partida aí do São Paulo amanhã na Arena Castelão? Favorito é o São Paulo, claro, né? Mas tem como o Ceará vencer essa partida? Você vê que é muito difícil. Não, acho que é possível sim. O São Paulo tem alguns desfalques para essa partida. O Brenner, atacante centroavante, está fazendo muitos gols, sendo o destaque do São Paulo. É desfalque por suspensão, terceiro cartão amarelo. O Hernanes também é desfalque por terceiro cartão amarelo. E o Bruno Alves, uma informação até de agora, o Bruno Alves ele teve um parente próximo que ficou com Covid e o São Paulo preferiu afastar ele desse jogo com o Ceará e o próximo jogo do São Paulo contra o Bahia. Então o São Paulo vai com muitos desfalques para essa partida. Acho que o time do São Paulo, a esperança da torcida São Paulina passa muito por Luciano, um atacante que embalou, né? 2 gols na Copa do Brasil, gol contra o Vasco. Então, mas o time do Ceará acho que não é, assim, diria que o São Paulo pode ter sim um favoritismo até pela colocação no Campeonato Brasileiro, mas eu não vejo tão grande assim não. O time do Ceará costuma surpreender no Castelão, ainda mais como a gente já falou, o Vina vivendo uma ótima fase. Então eu acho que vai ser um jogo pareio. Eu até apostaria no empate. Acho que o São Paulo não consegue levar melhor nesse jogo. Mas acho que o São Paulo precisa da vitória como o Ceará. O Ceará precisa da vitória para fugir ali ali na zona de baixo da tabela o mais rápido possível. O São Paulo precisa ganhar para buscar a liderança, que é o que a torcida São Paulina e o time de São Paulo quer. Mas eu acho que vai ser um jogo muito difícil para o São Paulo, ainda mais tendo em destaque os desfalques, principalmente o Brenner, um atacante que está fazendo a diferença nesse time de São Paulo. E mandar um abraço para o Ricardo, que está acompanhando. Ele disse que é goleiro do Sub-17 e do Sub-20. Ele está precisando de um clube para jogar, né? O que a gente pode fazer aqui? Depois, Ricardo, manda um vídeo para a gente, mostrando seus lances, né? A gente poder dar essa força aí, colocar nos stories, colocar no feed. Manda esse vídeo aí, que a gente divulga aí para os clubes e coloca aqui no nosso Instagram aí, né? Para divulgar, dar essa força aí para o Ricardo. Agora, João, mudando um pouquinho de assunto, agora vamos falar da Libertadores da América, né? Bora! Começa aí grande rodada aí de oitavas de final. Eu tava vendo aqui, não sei se você tá acompanhando, viu? Tá passando o Cinefute.
um festival de cinema de futebol. Eu recomendo a você, tá gratuito, viu? Esse festival geralmente passa nos cinemas do Brasil, mas como por causa da pandemia, está passando online. Para quem eu acompanhei hoje o do Flamengo, né? O documentário do Flamengo muito bom, né? Sobre a Libertadores da América. Tem vários documentários lá. Tem documentários de times da Champions League, documentários de times de Pernambuco, de São Paulo. Filmes muito bons, viu? Eu recomendo esse festival. E fala muito daquele título do Flamengo que fez um ano recentemente, né? E a Libertadores vai ter os jogos da semana, que é Atlético Paranaense e River, jogão dificílimo, Liga Quito e Santos, Racing Flamengo, Delfim Palmeiras, Independente Del Valle e Nacional, Inter e Boca, né? Libertad e Jorge Wilstermann, Guarani e Grêmio. Vamos lá falar um pouquinho desses jogos, né, João? Dá uns palpites aí, né? Eu acho que a gente tem mais esses times brasileiros aí, começando aqui pelo esse jogo aí. Atlético Paranaense pega o River, Atlético Paranaense que a gente já falou aí, vem numa ascendência, vem crescendo, mesmo com o técnico Paulo Autuori, né, que depois que chegou no comando da equipe do Atlético Paranaense fez o time melhorar. O time do River Plate, né, dispensa comentários ali com o Galhardo, né, e aquele time ali com o Borré lá na frente e outros destaques no meio de campo também. E a gente vamos, para você aí, existe alguma possibilidade do Atlético Paranaense eliminar o atual vice-campeão aí, o River Plate? Eu acho muito difícil. O time do River, para mim, é um dos candidatos ao título da Copa Conmebol Libertadores. Um time que o trabalho do Gallardo já mostra há um tempo o que é esse River Plate, né? Muitas finais de Libertadores, ele foi campeão da Libertadores recentemente contra o Boca Juniors, chegou na final contra o Flamengo. E eu acho que o De La Cruz, meio-campo uruguaio, irmão do Carlos Sanches, né, que está no Santos, é um dos destaques ali, o meia atacante. O Álvares também no ataque. O time do River Plate, que, lembrando assim, não foi exatamente ele que eliminou São Paulo, mas um dos times que eliminaram São Paulo nessa Copa, na fase de grupos, né, ele e o LDU, que passaram de fase no grupo B da Libertadores. Então eu acho que é muito difícil o Atlético Paranaense eliminar esse time do River Plate. Mas tendo em destaque que esse time do River Plate tem uma falha defensiva, acaba tomando muitos gols. Então acho que passa muito também para o Atlético Paranaense ir para cima do River Plate, ainda mais jogando em casa, na Arena da Baixada. Acho que vai passar por isso, acho que o time do Atlético vai para cima. Mas acho muito difícil, acho que o River Plate vai passar nesse jogo. Mas acho que vai ser aquela coisa, Brasil e Argentina não dá para você esperar menos coisa do que guerra em campo, né? Todo mundo disputando cada bola. Então eu acho que... Mas eu acho que o River Plate vai sair melhor, até pelo time que é. Temos aí Liga Quito e Santos, né? Liga Quito e Santos. Só lembrar que o Ricardo, eu vou jogar na Copa Terra do Sol em Fortaleza, dia 7, se Deus quiser. Aí manda os vídeos pra gente acompanhar, manda os horários pra gente poder dar uma olhada aí também, onde é que vai ser o local. Ricardo, vamos dar uma força aí pra você. Agora, vamos lá, João Fraga. Liga Quito e Santos. Sim, o LDU fez uma ótima campanha na fase de grupos, né? Ganhando do River Plate em casa, do São Paulo. Então, é aquele time equatoriano chato devido à altitude. Fora de casa não costuma ir muito bem, mas dentro de casa faz a diferença. Tem muitos jogadores na seleção, né? Tem a do Sornosa, muito conhecida aqui no futebol brasileiro, passou por Fluminense, Corinthians. E tem muitos jogadores do LDU na seleção equatoriana, que goleou a Colômbia recentemente, né, nas eliminatórias sul-americanas. Então eu acho que o LDU vai dar um travo aqui. Eu acho que o LDU vai sim dar um trabalho para o Santos, mas acho que o Santos vai sair melhor com o Cuca e o Marinho em ótima fase, é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. E temos aí o Racing e o Flamengo. O Flamengo, desde que o Jesus foi embora, ele não conseguiu colocar aquele time completo ainda, né? Mas vai pegar o Racing, que está numa crise muito grande lá na Racing, vivendo uma crise gigantesca, né? Até com possível troca de presidentes, renúncia, sei lá, tá uma confusão muito grande lá na Argentina, né? O Racing da Argentina, então dá uma confusão muito grande e o Flamengo pode se beneficiar dessa questão aí, desse mal-estar que tá passando lá o Racing, time tradicional lá do futebol argentino.
Sim, como você muito bem falou, o Racing é um time muito tradicional da Argentina. Tem alguns jogadores como o Lisandro Lopes, que teve passagens aqui pelo Inter. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil para o Flamengo. Acho que desse contra time argentino já é muito difícil, ainda mais quando é um time tradicional. O Flamengo sofreu isso recentemente, né, na Copa Sul-Americana contra o Independiente naquela final que perdeu. Mas acho que o Flamengo é superior devido ao time que tem. O Pedro voltando aí da seleção, Bruno Henrique, Vitinho, Everton Ribeiro, Arrascaeta. O time do Flamengo é recheado de craques. E o Rogério Ceni precisa colocar esses craques para jogarem. Foi alguma coisa que ele não conseguiu fazer contra o São Paulo na Copa do Brasil. Mas acho que esse time do Flamengo se beneficia muito com a situação que você falou. Mas acho que passa muito pela defesa também. O time do Flamengo não consegue ter um bom rendimento na parte defensiva do campo, né, na parte defensiva do time. Tanto que muitos torcedores pediam até o Nazago Noga da base, junto com o Dantas, 2 moleques da base, mas ele tá colocando o Léo Pereira, muitas vezes Gustavo Henrique, né? O Tuller jogou contra o São Paulo. Então eu acho que o Flamengo precisa colocar uma parte defensiva mais sólida, mais firme, para ganhar e conseguir passar esse jogo. Porque são 2 jogos com gols fora de casa. Então, se o Flamengo tomar gols no Maracanã já é um problema a mais. Mas eu acho que o Flamengo passa nesse jogo, nesse confronto. A gente analisando aqui bem, o Jesus assumiu a equipe do Flamengo nas oitavas de final da Libertadores do ano passado, né? E no Brasileirão ele pegou mais ou menos como o Rogério Ceni, na metade, se eu não me engano, do Brasileirão. Então, tá mais ou menos igual. Claro, ele pegou acho que um pouquinho antes, né, do Brasileirão, foi antes do Rogério, pegou mais na metade. Mas na Libertadores foi nas oitavas e ele foi eliminado também, como no ano passado, o Jorge Jesus foi eliminado para o Atlético Paranaense, e esse ano o Rogério Ceni foi eliminado para o São Paulo, né? Algumas coincidências. Claro que eu vejo o elenco do ano passado muito mais organizado, muito mais unido do que esse ano, né? Eu acho que é um pouco diferente, mas vamos aguardar, né? Agora tem o Delfim e o Palmeiras, né? Delfim e o Palmeiras aí, grande favorito nessa partida, né? Sim, com certeza. O Palmeiras é uma curiosidade até, né? Ele tem, assim, é tudo na teoria, na prática a gente sabe que no futebol quando entra em campo não entra isso. Mas tá tendo sorte em alguns sorteios. O Delfim do Equador foi um dos piores segundos colocados, né, da fase de grupos da Libertadores, estava no grupo do Santos. Um time muito... não é nada tradicional na Libertadores, um time jovem, assim, pensando em cenário de Libertadores. Então, acho que o Palmeiras tem muita facilidade nesse jogo. Eu acho que o Palmeiras vai passar, assim, como eu falei, vivendo uma crescente com a chegada do Abel Ferreira, né, o português. E falando dessa sorte de sorteios, pegou na Libertadores, não chega a ser sorte, mas pegou o América Mineiro agora, né, no chaveamento ali, que é pensando nesses 4 semifinalistas da Copa do Brasil, que tem menos tradição. Então, mas o Palmeiras é um time muito competente, claro, com desfalques é muito complicado se analisar, mas com o time todo, que provavelmente vai ter no segundo jogo da Libertadores, acho que nesse primeiro ainda tem alguns desfalques, mas a gente coloca o Vina no uruguaio na lateral, uma zaga com Gustavo Gomes, o lateral direito Marcos Rocha, né, o Everton, goleiro de seleção, o Luiz Adriano está machucado, mas o William Bigode também tem história aí no futebol brasileiro, o Veron, o Wesley, garotos da base, está indo muito bem, e o Rafael Veiga, que a gente já falou que é um dos destaques desse time paulista. Tem 2 jogos aqui que são internacionais, não vou cobrar você que fale também, mas tem mas já conhecido, Independente Del Valle, né? Versus Nacional, né? Você aponta assim favorito aqui nesse confronto? Acho que é um confronto muito igual. O Nacional fez uma ótima primeira fase de Libertadores, ficou em primeiro no grupo do Racing, como destaque até para o atacante veterano Berguécio, grande atacante do Nacional, tem história já no clube uruguaio. O Independiente Del Valle é aquela coisa, né? Com o Ángel Ramírez, muitos brasileiros queriam ele aqui no futebol brasileiro, o Flamengo tentou, e acho que vai ser um jogo muito igual. O Independiente Del Valle também leva muita altitude para o jogo do Equador. Acho que não tem favorito, não. Inter e Boca, aí pegou, porque a gente já estava falando sobre esse assunto aí, que o Abel
Abel Braga assumiu, está meio perdido no comando do Inter, aí pega logo o Boca Juniors, e a gente viu que o D'Alessandro já anunciou a aposentadoria, né? Na equipe do Internacional, grande D'Alessandro, história no time do Inter. O que é que você acha que o Inter pode fazer para surpreender a equipe do Boca Juniors? Tem condições ou se passar vai ser aquela zebra mesmo? Não diria zebra por conta da história, porque eu acho que pensando no momento seria zebra. O Inter vive uma péssima fase, um péssimo início de Abel Braga no time do Inter, que não conhecia, chegou no Inter sem conhecer muitas coisas. Ele mesmo falou que não... Agora o Inter o Abel Braga é copeiro, né? Foi campeão da Libertadores, né? Sim, tem isso também. Mas acho que o Boca também é um dos favoritos para esse título da Copa Conmebol Libertadores. Tem o Salvio, que estava no Benfica no passado. Então, tem alguns jogadores diferentes, o próprio Tevez, aí, que muitos já conhecem. O time do Boca é um time muito interessante e muito bom. Ainda mais, claro, não tem a força da torcida na Bombonera. A gente fala que é um dos terrores da Copa Conmebol Libertadores. Mas mesmo assim, tem muita força ali jogando na Bombonera. Acho que vai ser um confronto muito pareio, mas eu coloco um favoritismo para o Boca Juniors. Eu acho que o Inter não consegue passar por conta dessa fase do Abel Braga. O Abel Braga não conseguiu encaixar esse time. O Galhardo, que estava jogando como referência com o Eduardo Cudê, não está jogando como referência, está jogando mais centralizado com o Abel Braga. Então, o time do Inter passa por uma mudança. Com mudança de treinador, acaba passando por uma reformulação, até de certa forma pequena, mas é uma reformulação. E eu acho que o Boca Juniors é superior nesse confronto. E você quer meter a Cumbuca aí, quer meter a opinião nessa, né? Libertar e Jorge Wilstermann? Dá para opinar alguma coisa aí? Sim, o Jorge Wilstermann tem o 10 deles, é o Serginho, brasileiro, um time peruano boliviano, que tem também o fator da altitude. Então, e o Libertar é aquele time paraguaio. O time paraguaio sempre é chatinho, né, na Libertadores. Quando pega a brasileira, a gente já conhece um pouco. Tem o Martin Silva, goleiro que já catou no Vasco. Então, mas eu acho que nesse confronto aí vai ser muito igual. Acho que vão ser dois jogos muito pareios, assim. Acho que até o Libertar pode sair melhor nesse confronto. E fechando, né, finalmente a Libertadores, Guarani e Grêmio, né? Um jogo aí, Guarani é do Paraguai, né? Do Paraguai, é. Vai pegar o Grêmio aí, que eu acho que agora cresce, né? Nessa fase da Libertadores. Sim, o Grêmio, para mim, é um dos favoritos nesse título da Libertadores, porque o Renato gosta de Copa, gosta de Copa do Brasil, já está na semifinal, Copa Libertadores é apostar suas fichas lá. Como eu já falei, Jean-Pierre, PP, Diego Souza, o Matheus Henrique, Jeromel, Kahneman, é um time muito tecnicamente e taticamente muito bom do Grêmio. Enquanto o Guarani do Paraguai não é aquele time de fazer de frente com o Grêmio. Perdeu um jogo aqui em São Paulo contra o Palmeiras na fase de grupos, empatou no Paraguai contra o Palmeiras. Acho que o Grêmio é muito superior nesse jogo. Claro, pode acontecer uma zebra do Guarani passar, mas assim, antes de acontecer o jogo, aquele pré-jogo que é o que a gente está fazendo, acho que o Grêmio é muito favorito nesse confronto. A gente pegou aqui o João Fraga, do Fraga Futebol News. A gente está pegando aqui muitos conhecimentos aqui, batendo papo sobre futebol. E o Djalma Souza: não exagera, garoto, o atual campeão também está lá. O Flamengo, o atual campeão, também está lá. O Flamengo já é um dos favoritos já, mas eu acho que tem que se encontrar ainda, né? Esse novo projeto com o Rogério Ceni. Não sei se dá tempo até o final da Libertadores, né? Porque é uma coisa que não é da noite para o dia, né? Que acontece essas mudanças. Adaptação a um estilo, né? Você vê que o River está com o Galhardo há muito tempo, o Independente Del Valle está com o treinador também já há algum tempo. O time do Grêmio também, né? Então talvez esses treinadores que estão mais tempo também talvez levem vantagem. Não sei, porque ano passado também teve o Jesus que chegou nas oitavas e deu certo, né? Agora, João, passando aqui para uma competição que está acontecendo agora, que tem um time grande que está jogando, que é a Série B do Brasileirão, né? Sim. O Cruzeiro está jogando a Série B, levaram o Rafael Sobis daquele Ceará para lá. Rafael Sobis, na verdade, quis ir, né? Na verdade, ele não levaram, ele quis ir, deixou o Ceará. E no G4 temos lá o Chapecoense, que está fazendo uma belíssima campanha, 47 pontos. América com 40, do Lisca, né? São Paulo Corrêa com 37, Juventude 37 e o Cuiabá 37. O Cuiabá, depois que o Chamusca saiu, deu uma quedinha, mas continua ali brigando. E temos o Cruzeiro com 25. A pergunta que eu faço é simples dessa Série B.
a 12 pontos do G4, ainda dá para o Cruzeiro do Filipão chegar ainda beliscar uma vaga para a Série A do próximo ano? Não, é possível, até pensando que tem algumas rodadas ainda a ser disputadas. Mas pelo futebol do Cruzeiro, e por tudo que viveu no começo dessa competição, perdendo pontos, perdendo jogo em casa, perdendo pontos devido àquela situação financeira, política que está vivendo o clube, né? Eu acho que o Cruzeiro não chega nessa briga. Acho que passa muito pro Chapecoense, que para mim já subiu por tudo que está jogando, um ótimo trabalho, uma ótima campanha da Chapecoense neste ano. Acho que o Sampaio Correia tem uma crescente muito grande nesse campeonato também. O Caio Dantas, centroavante, que disputou, se eu não me engano, com o Madureira, o Campeonato Carioca desse ano, está fazendo um ótimo campeonato, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem o Juventude também, que perdeu muitos jogadores, perdeu o Breno Lopes para o Palmeiras, o Dalberto também centroavante para o... Travou aí. Voltou. O Dalberto para o Sport, o Rogério chegou, o Rafael Grampola chegou também. Então eu acho que o Juventude está passando por uma reformulação e pode ter uma queda agora, mas acho que também briga ali por acesso. E eu acho que o América de Lisca doido também, eu acho que já chega na Brasileirão da Série A do próximo ano. Um ótimo trabalho do Lisca, com Ademir, Rodolfo, centroavante ali do América, fazendo um ótimo trabalho. O Alê, meio-campista, que já... O Lisca mesmo já falou que grandes times do Campeonato Brasileiro da Série A, como o Palmeiras, está atrás desse jovem do América. Então, acho que o Cruzeiro não consegue chegar, não. É realmente muito difícil. O Filipão foi indicado aí o prêmio de melhor os maiores técnicos, né? Realmente pela história que ele teve pela seleção brasileira. Vice na Copa da UEFA, né? Agora sim, João Fraga, vamos aqui para outra competição que está rolando, né? Champions League, né? Como o tempo da gente, eu acho que não vai dar tempo a gente falar detalhadamente sobre tudo, vou pegar aqui seus palpites rapidinho amanhã, né? Rennes e Chelsea, né? O Rennes é o quarto do grupo e o Chelsea é o primeiro, né? Então, Você arrisca esse algum jogo eu palpite? acho que... Arrisco sim, eu acho que o Chelsea é favorito e vai levar melhor nesse jogo. O Chelsea que investiu muito, né, nessa Champions esse ano, nessa temporada, trouxe o Timo Werner, o Ziyech, o Havertz, então eu acho que o Chelsea é favorito e leva melhor sim. Krasnodar, que é o terceiro, e o Sevilha, o segundo, né? Eu acho que o Sevilla leva melhor, começar aqui pelo Argentino Campos, e o Krasnodar é aquele time russo, né, chato também, costuma querer aquela coisa defensiva, mas acho que o Sevilla vai sair melhor nesse jogo. Manchester United, primeiro do grupo, contra o Istambul, o quarto do grupo. O Manchester United tropeçou no jogo anterior, na terceira rodada lá na Turquia contra o mesmo time. Mas acho que agora, no Old Trafford, jogando em casa, acho que o Manchester United sai melhor. Aí tem o Dinamo ali, que é o terceiro do grupo dele, né? Contra o Barcelona, que é o primeiro. Acho que o Barcelona sai melhor com o Messi. O Barcelona que está apostando muito nessa Champions. O Messi e o De Jong nessa rodada do Campeonato Espanhol. Eu acho que vai com tudo para a Champions. Eu acho que vai ganhar também. Barcelona, que é o PSG, que está em terceiro do grupo. Olha lá, pode ficar fora, né? Contra o Red Bull Leipzig, que é o segundo. Vai ter um confronto duro daqui a pouco. Deve estar até rolando esse jogo já. Confronto direto para essa briga de classificação no grupo da Champions. Eu acho que o PSG precisa fazer uma ótima campanha, né? O vice-campeão do ano passado, da edição anterior, quer dizer, precisa melhorar e embalar nesses 3 jogos que faltam. Eu acho que vai começar por esse jogo com a companhia de Mbappé, né? Neymar, todos os craques do PSG. Acho que vai ganhar esse jogo. Tem o Lazio ali, que é o segundo, contra o Zenit, que é o quarto. O Lazio é do Immobile, né? Atacante ali, sempre fazendo gols ali no campeonato italiano. Sim, como você falou, o Lazio, né, tem o Immobile, que já foi artilheiro do campeonato italiano, e
eu acho que vai sair melhor nesse jogo. O Zenit tem o Malcom brasileiro, se eu não me engano, tá até, não sei se joga esse jogo, mas eu acho que o Lazio ganha esse jogo. Aí tem o Borussia, que é o primeiro, versus o Clube Bruges, né? Clube de Bruges, que é o terceiro do grupo. Sim, da Bélgica. Eu acho que o Borussia é muito superior com o Haaland. O norueguês está metendo muito gol. E eu acho que o Borussia vai ganhar esse jogo. Juventus é o segundo contra o Ferencváros, que é o quarto do grupo, né? Sim, eu acho que o Juventus é muito superior. Eu acho que pelo time que tem, o time, se eu não me engano, húngaro, eu acho que é muito... É aquela coisa, não tem experiência na Champions, não tem nem time para bater de frente com o Juventus. Lógico, pode acontecer uma zebra, futebol proporciona isso. Mas Juventus aí de Cristiano Ronaldo, acho que vai ganhar esse jogo. Aí tem o Olympiacos, terceiro do grupo, contra o City, né? O primeiro do grupo, Manchester City, né? Sim, o Olympiacos de Rafinha, né? Lateral que jogou no Flamengo. E eu acho que o City é superior também. O Ferran Torres, espanhol, tá jogando muito no City. E Guardiola, eu acho que o City leva melhor. Mönchengladbach, que é o primeiro contra o Shakhtar Donetsk, que é o segundo. O Mönchengladbach, que era do time do cearense Rafael, o Ceará estava esperando ele, mas acabou não vindo ainda, né? A esposa quer ficar lá na Alemanha, né? Como é que você aposta esse jogo aí? Então, eu acho que nesse jogo o Mönchengladbach vai levar melhor. O Pleia, centroavante, o Thuram, são dois atacantes que deram muito trabalho para o Real Madrid, para a Inter de Milão, até para o Shakhtar, que ganhou de goleada lá na Ucrânia. Esse time alemão acho que vai surpreender nessa Champions, nessa fase de grupos, né? Acho que vai classificar em um grupo difícil com o Real Madrid, Shakhtar e Inter de Milão, mas eu acho que vai levar melhor nesse time do Shakhtar, que tem muitos brasileiros, né? É verdade. Agora, Olympique de Marselha, quarto, contra o Porto, que é o segundo grupo, né? Um jogão aí também, né? O Porto de Evanilson, brasileiro que estava no Fluminense, eu acho que Cearense do Fluminense, né? Sim, eu acho que o Porto vai levar melhor nesse jogo. O Olympique de Marseille, que tem o Payet, né, um francês também aí muito conhecido no futebol internacional. Mas eu acho que o Porto vai sair melhor com o Marega também ali fazendo o ataque. O Corona também, outro português, mexicano, quer dizer, está indo muito bem. Acho que o Porto sai melhor. Vamos lá, Liverpool e Atalanta. O Liverpool é o primeiro, o Atalanta é o terceiro do grupo, por enquanto. Né? Sim, o Atalanta que surpreendeu ano passado com o Papo Gomes, que estava fazendo uma Champions League, mas tomou uma goleada em casa para esse time do Liverpool, que é um dos candidatos ao título, com Salah e Mané. E eu acho que o Liverpool vai ganhar esse jogo. Inter, o quarto, contra o Real Madrid, o terceiro, né? Por enquanto, né? Sim, um jogo muito, na Espanha, muito parelho, né? 2-1 para o Real, o Vini Júnior fazendo a jogada, Rodrigo fazendo o gol. E muito interessante ver esses brasileiros, né, no time espanhol. Eu acho que o Real Madrid vai ganhar esse jogo. O Inter de Milão que gastou fortuna no Eriksen e não aproveitou o dinamarquês, que foi destaque do Tottenham ano passado. Bayern de Munique, que é o primeiro versus Red Bull Salzburg, né, que é o quarto no momento. Sim, o Red Bull Salzburg, que era o time do Haaland na temporada passada, que foi pro Borussia. E eu acho que o Bayern de Munique é muito superior, atual campeão da Champions, briga de novo por essa edição com o Lewandowski, que eu acho que vai sair melhor. Atlético de Madrid, que é o segundo, versus o Lokomotiv, que é o terceiro, né? O Atlético de Madrid que aposta no Suárez, contratação que veio do Barcelona. O João Félix, outra promessa do futebol internacional, acho que sai melhor. Jogando muito no Portugal. Sim, o João Félix é uma promessa. Acho que vai sair melhor com o time do Lokomotiv, time russo, que já deu trabalho no primeiro jogo, mas eu acho que o Atlético de Madrid vai ganhar esse jogo. O Simeone, né, como técnico. Isso. É verdade. E fechando esse nosso análise aqui da Champions League, Ajax, que é o segundo, contra o Midland, que é o quarto, né? Sim, eu acho que o Ajax vai melhor. O Antony, David Neres, esses brasileiros na ponta aí que estão dando trabalho nessa Champions aí para os adversários. O time do Ajax é muito rápido, com o Tadic também. O Ajax tem história, né, no futebol internacional. Acho que vai sair melhor com o time dinamarquês. Um abraço para o Jeane da Cunha Reis de Araújo, 2020, acompanhando essa nossa live. Rapaz, eu
peguei aqui vários assuntos e joguei para o João Fraga e ele desenrolou bastante aqui. Realmente mostra um conhecimento vasto, mostra que está acompanhando realmente, viu, João? Está acompanhando todas essas competições, está ligado mesmo. Realmente mostra que você gosta de futebol mesmo, ama o futebol, porque é importante a gente fazer aquilo que a gente gosta, o que a gente ama fazer. Porque às vezes você vai ver tanta gente aí fazendo algo forçado, que não gosta, e às vezes você vê que o resultado não sai como esperado, como a gente fala que sai meia boca, né? Mas no seu caso eu vejo que você tem um conhecimento, faz aquilo com paixão, com amor, isso transmite para o público, né? Eu queria até perguntar a você, daqui para frente, quais são os seus projetos, se vai ser mesmo esse projeto ligado ao futebol que você quer dar continuidade, ou vai ter outros projetos aí pela frente, ou se é esse projeto que você quer continuar pelos próximos anos, meses, né? Você está ali fazendo feliz no momento, né? Não, com certeza. A Fraga Futebol News é um projeto que está iniciando, que eu pretendo levar para frente, porque até pelo carinho dos seguidores, do público, com a Fraga Futebol News é algo muito que traz uma gratidão enorme. E eu só tenho a agradecer, claro, a todos os seguidores, a todo mundo que está ajudando. E um dos projetos é que a Fraga Futebol News cresça muito mais e vire um canal de transmissão muito grande. E então a gente está trabalhando para isso. E eu estou muito feliz com a Fraga Futebol News. Muito bem, João Fraga. Só uma última pergunta aqui. Para você, na sua opinião aí de torcedor brasileiro, né, torcedor da seleção brasileira, todo mundo está meio desacreditado, mas a pergunta para você, direta, vamos ser hexa em 2022? Ou você aposta no Tite até lá e no Neymar? Você acha que dessa vez a gente traz o título? Eu acho que o Tite fica até lá, sim. Eu acho que a CBF banca. E nessas eliminatórias que o Brasil é muito superior a qualquer outra seleção, eu acho que vai chegar facilmente na Copa do Mundo. E é um dos candidatos para a Copa do Mundo de 2022. Uma geração muito jovem, muito boa que está vindo aí, com o Matheus Cunha, Bruno Guimarães, até o Matheus Henrique do Grêmio. Então, o Antony, na Ajax, muitos craques que estão jogando no futebol europeu. Eu acho que a seleção, sim, é um dos candidatos ao título do Qatar em 2022. Rapaz, só você olhar aí, Vinícius Júnior, temos aí o próprio Rodrigo, temos atacante de sobra, né? Bruno Henrique, Pedro, Gabigol, são atacantes aí surgindo, os jogadores do Palmeiras também, atacantes bons estão surgindo também. Você for olhar ali a leva de atacantes, vai ser difícil o Tite escolher os atacantes melhores, né? A defesa também está surgindo novos defensores, o goleiro tem uns 10, né? O Tite já vai ser difícil escolher os 3 principais, né? Sim. Então é uma safra muito boa, né? O Tite souber fazer, dá para trazer o título, não dá não? Dá sim, futebol brasileiro sempre é destaque em Copa do Mundo, ainda mais em 2022, que tem muitos jovens surgindo, como Vinícius Júnior, Rodrigo, alguns que a gente já falou, Bruno Guimarães indo muito bem no Lyon. Eu acho que o Brasil briga sim pelo título da Copa do Mundo de 2022 no Qatar, e falo mais, acho que também briga nas Olimpíadas do próximo ano. Muito bem, João Fraga, agradecer a sua participação, a sua belíssima explicação de todos os assuntos. A gente aqui do Bola no Rádio Fortaleza, né, tá aqui para sempre abrir espaço, para dialogar, trocar ideias de vários canais, né. A gente já entrevistou várias pessoas de vários canais de todo o Brasil e viu o seu canal passando assim na nossa timeline e deu essa ideia de pegar e trazer para o nosso público conhecer o seu trabalho e também seguir o seu trabalho, né? E agradecer muito a sua participação. Que isso, eu que agradeço. Uma honra ter participado dessa live, um bate-papo super bacana. E muito sucesso aí para a Bola na Rádio e precisando só chamar. Valeu, galera. Um grande abraço. Boa tarde a você. Boa noite, bom dia. Fica com Deus e a gente se vê numa próxima edição de uma próxima live, de uma próxima entrevista aí. Um abraço. Tchau, tchau, galera. Fica com Deus.